Olá, meu nome é Rodrigo Goldschmidt, eu sou professor e pesquisador da Unesc, pós-doutor em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul e doutor em Direito pela UFSC. Na videoaula de hoje nós vamos abordar os princípios constitucionais do direito do trabalho, mais especificamente a dignidade da pessoa humana e a liberdade. Embasam a aula de hoje as seguintes obras: Dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo, do ministro Luiz Roberto Barroso. Curso de Direito Constitucional, de Ingo Wolfgang Sarlet e outros. Flexibilização dos direitos trabalhistas, obra de minha autoria, em especial o capítulo 2. E Direito Individual do Trabalho, de Carmen Camino. Bom, a dignidade da pessoa humana, ela está contemplada em tratados internacionais. Para o mundo do trabalho, assume relevância o Tratado de Versalhes, que foi firmado logo após o término da Primeira Guerra Mundial, e esse tratado, posteriormente, as suas bases teóricas e principiológicas foram incorporadas na Constituição da OIT, e em especial o anexo 1, a chamada Declaração da Filadélfia. Esses pactos estabelecem que o trabalho não há de ser considerado mercadoria ou artigo de comércio, reconhecendo que por trás do trabalho humano existe uma pessoa que trabalha, uma pessoa dotada de dignidade e direitos, certo? Posteriormente, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, mais especificamente o artigo 1º, estabeleceu que todos os homens nascem iguais em direitos e dignidade e devem ser tratados com respeito nesse sentido. Então, a dignidade da pessoa humana ela foi incorporada no direito, inicialmente pelos pactos internacionais, e atualmente encontra espaço e guarida nas constituições contemporâneas. No caso brasileiro, a dignidade da pessoa humana é fundamento da República Federativa do Brasil, artigo 1º, inciso 3º. E também a dignidade da pessoa humana ela é base para os direitos fundamentais em suas múltiplas dimensões. Tamanha a importância desse princípio, a ponto de também servir como limite ou balizador da ordem econômica e da livre iniciativa. É o que é possível constatar na leitura do artigo 170 da Constituição Brasileira, segundo o qual a ordem econômica e a livre iniciativa devem assegurar a todos existência digna. A dignidade humana, nos dizeres de Ingo Sarlet, é possível constatar mais pelo que ela não é do que pelo que ela é de fato. Isso porque ela fica mais evidente nos momentos em que o ser humano sofre agressões ou lesões à sua dimensão física ou moral. Então, quando uma pessoa é alvo de assédio moral ou assédio sexual, por exemplo, fica evidente que a sua dignidade está sendo afetada, a sua honra subjetiva, o respeito à sua personalidade estão sendo lesados e, consequentemente, a sua dignidade pessoal também está sendo lesada. Então, em vários momentos e em várias circunstâncias no mundo da vida, a pessoa pode estar exposta a lesões ou constrangimentos que afetam a sua dignidade. A dignidade ela tem uma dimensão defensiva e outra prestacional. Defensiva porque a dignidade deve ser protegida das agressões externas, das lesões que as pessoas ou o próprio Estado podem provocar. Então, nós temos que estabelecer garantias para que a personalidade, a incolumidade física e mental da pessoa, em especial o trabalhador, sejam protegidos.
Essa é uma dimensão negativa ou defensiva, ou seja, as pessoas e o próprio Estado, a sociedade civil devem se abster de prejudicar o ser humano. E a dignidade humana também tem uma dimensão prestacional ou positiva, que pressupõe políticas públicas, ações governamentais, ações da sociedade civil para garantir, né, o mínimo existencial, a existência minimamente digna para as pessoas, com educação, com saúde, trabalho, lazer, entre outros bens do mundo da vida. Então, panoramicamente falando, a dignidade da pessoa humana se expressa nessas múltiplas dimensões. E mais, assume especial relevância porque a dignidade humana, ela dá conformação, ou seja, direciona a produção de outras fontes jurídicas e, uma vez existentes essas fontes jurídicas, a interpretação, a hermenêutica das mesmas deve ser uma interpretação conforme, ou seja, de acordo com os ditames da dignidade da pessoa humana, sob pena de nós estarmos aqui na produção normativa praticando uma inconvencionalidade ou inconstitucionalidade, porque essa fonte jurídica não se adequa aos parâmetros do direito internacional dos direitos humanos ou não se adequa aos ditames constitucionais. E a mesma coisa se diga no momento da interpretação dessas fontes. Então, em rápidas palavras, né, seriam essas as considerações sobre o princípio da dignidade humana. Não menos importante, e sendo também uma dimensão da própria dignidade humana, nós temos o princípio da liberdade. A liberdade, ela foi um dos primeiros bens juridicamente tutelados nos tratados internacionais de direitos humanos. Podemos citar aqui a própria Declaração Universal dos Direitos do Homem, que procura colocar a salvo a liberdade humana, a sua autonomia, inclusive em face do próprio Estado, da ação do Estado. Então, o Estado se estabelece e age legitimamente se respeita a dimensão de liberdade e autonomia do ser humano, decorrente de sua dignidade. Por quê? Porque o fato do ser humano ser racional, né, poder pensar hoje, provisionar hoje aquilo que ele precisa para o amanhã, para o futuro, torna ele único e insubstituível. Nos dizeres de Immanuel Kant, ele é um fim em si mesmo. Então, ele tem que ter a sua liberdade, a sua autonomia respeitadas, não só pelos particulares, pelas pessoas que estão ao seu lado, mas também em face da própria ação estatal ou mesmo da sociedade civil organizada. No âmbito do direito do trabalho, em virtude da subordinação e da dependência jurídica do trabalhador em face do empregador, muitas vezes essa liberdade, essa autonomia do trabalhador, ela é limitada, ela é mitigada, justamente porque ele está sob o poder de comando e diretivo do seu empregador. Até mesmo a realização do seu contrato de trabalho, ele não é, via de regra, um contrato negociado. Via de regra, ele é colocado em bloco para o mero aceite ou não por parte do trabalhador, a ponto de boa parte da doutrina considerar o contrato de trabalho um contrato de adesão. Nada obstante, ainda que seja para dizer sim ou não, ou um pequeno espectro de negociação no âmbito contratual, o fato que existe e é reconhecida essa liberdade contratual, mesmo no âmbito do direito do trabalho. É o que diz o artigo 444 da CLT. As partes são livres para contratar tudo aquilo que não contravenha as normas de proteção do trabalho, os pactos coletivos de trabalho e as ordens emanadas da Justiça e das demais autoridades competentes. Então, desde que não contrarie esse espectro de balizadores, as partes são livres para contratar e negociar. Inclusive, com a reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, tentou-se colocar ainda mais em voga essa dimensão de liberdade e autonomia contratual, inclusive com a previsão do artigo 611-A, que estabelece
a chamada prevalência do negociado sobre o legislado, tentando outorgar uma maior autonomia para que as partes, no âmbito das suas relações individuais de trabalho ou no âmbito da negociação coletiva, negociem e pactuem livremente as suas condições de trabalho. Contudo, essa liberdade, essa autonomia, não esqueçamos, se subordinam aos ditames constitucionais, em especial a dignidade da pessoa humana e o regime dos direitos fundamentais que deve balizar toda essa autonomia. Daí porque, no direito do trabalho, ser mais importante do que nunca a questão do princípio da irrenunciabilidade, já tratado em outra videoaula referente aos clássicos princípios do direito do trabalho, o qual recomendo que quem me assista também a esse vídeo, porque a irrenunciabilidade visa proteger justamente o trabalhador das fortes pressões que ele recebe do seu empregador e do próprio mercado nacional e internacional do trabalho. Ou seja, ele não pode renunciar direitos e garantias básicas, direitos fundamentais que estão na Constituição. A sua liberdade, a sua autonomia não vai a tanto, porque do contrário ele estaria prejudicando não só a si, mas também uma coletividade de trabalhadores e retirando o cunho protecionista do direito do trabalho, que é preconizado pela própria Constituição, em especial o artigo 7º da Constituição Caput, né? Que determina sempre a melhoria das condições sociais de trabalho e não o prejuízo ou o retrocesso nas condições de trabalho, certo? Vale menção também, para encerrar, que decorrente do regime dos direitos fundamentais e também dos chamados direitos da personalidade, agora com especial previsão no artigo 223C da CLT, certo? Deve ser mais do que nunca respeitado a liberdade e a autonomia do empregado, a sua liberdade de expressão, a sua liberdade de manifestação, o seu direito de imagem, né? A sua incolumidade física e mental, a sua intimidade, a proteção dos dados pessoais e sensíveis no âmbito da relação de trabalho. Todos esses direitos de personalidade, com marco nos tratados internacionais, na Constituição e agora também na CLT, tá, devem ser protegidos porque decorrentes de um princípio maior, que é justamente o princípio da liberdade, um princípio constitucional de primeira dimensão que alberga e protege o trabalhador. Muito obrigado pela atenção, fiquem bem e façam o bem.